Sou apenas um homem comum, insignificante. Sem heranças, sem brasões de família, sem nem mesmo um sobrenome que ecoe nos salões de poder, desses que abrem portas. E para que servem homens como eu? Bem, no passado, fomos a carne lançada aos canhões, a massa obediente que marchava, não por glória, mas por obrigação. Lutávamos não para vencer, mas para manter intacto o trono dos poderosos, ou pelo menos, para evitar que ele caísse em mãos ainda mais cruéis. Fomos úteis como servos, como carregadores de carga, operários de fábrica, lavradores de terras alheias. Produzir sem descanso. Eis o nosso lema. A produção tornou-se a nova fé, e nós, suas oferendas de sacrifício pelo bem maior. Fomos o braço que levantou os impérios e o corpo que tombou nas trincheiras da história. Ai, ai, então veio a paz. Mas não uma paz verdadeira, apenas um hiato entre os gritos. A guerra continuava, fria, gélida, silenciosa, invisível, mas com uma crueldade ainda mais refinada. Não morremos mais nas trincheiras, morremos em prestações. A calmaria traiçoeira permitiu o nascimento de algo mais pérvido que o próprio conflito, a dívida. Ah, dívida. Não contraída por mim, nem por meu pai, mas ela pesa como um pecado hereditário, recaindo sobre os ombros das gerações futuras. Dívidas forjadas por governos, por ideologias, por ganâncias disfarçadas de bem comum. Dívidas que ninguém questiona, mas uns insignificantes como eu pagam. Dívidas que não cessam, apenas mudam de nome, de banco e de justificativa. Os poderosos sabem bem como usá-las a seu favor. São afinal os maiores beneficiários. E nós? Nós pagamos. Pagamos sem saber. Pagamos com nosso suor, com nossa paz, com a nossa esperança. Pagamos com a concentração de renda, com a concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto nos oferece os farelos da produtividade. Farelos que brilham como ouro falso e nos distraem. Compre agora, compre, pague em 12 vezes. Eis o novo hino do progresso. O homem comum se alegra por ter um celular parcelado, quando na verdade poderia ter um carro ou talvez uma casa, se não fossem as correntes invisíveis da dívida silenciosa. Brasília, por exemplo, foi erguida sobre essas correntes, e que nos deu, além de promessas ocas e palácios de mármore. Hoje o marido e a esposa labutam juntos apenas para, talvez, garantir um teto. As famílias se dilaceram sobre o peso do estresse, da frustração e da impotência. E a resposta? Famílias cada vez menores. Um cálculo frio, lógico e desesperado. O resultado? A inevitável crise demográfica. E então alguém grita: mas quem pagará as dívidas? Como se fossem os filhos os escravos do futuro. Como se já nascessem com o imposto atado ao berço. E aí vêm as máquinas. Elas nos substituem. Os drones vão à guerra, mas não amam, não sonham, não desejam um lar, não têm dívida, nem culpa. E então, meus amigos, o castelo de carta começa a ruir. Impõe-se o retorno ao básico, ao real, ao que verdadeiramente vale, pois tudo está inflado por mentiras. Títulos, ações, imóveis, terrenos, tudo inflado. E a velha história se repete. Os impérios ruem, o caos dança sobre suas ruínas. E o homem comum? O insignificante? O que poderia ele fazer? Fugir? Talvez. Com sorte, recomeçar bem longe. Com mais sorte ainda, recomeçar com algo além das roupas do próprio corpo. Mas, agora, vislumbra-se uma nova era. Uma era em que o homem comum pode, enfim, carregar não apenas a memória do que perdeu, mas um fragmento do que ainda pode construir. Um sistema novo, imune à força bruta. Um retorno ao essencial. Parece difícil de imaginar, mas só porque nos acostumamos ao complicado, ao falso, ao tortuoso.
Se você se permitir pensar de forma bem simples, talvez você veja o que está por vir. Um novo mundo, onde as dívidas não serão mais silenciosas, terão que ser assumidas, e onde o insignificante terão meios de fugir para solos mais férteis. Pense no Bitcoin. Pense como se fosse um seguro para o futuro. A crise demográfica é um fato. As gerações futuras não bancarão a dívida. O castelo de cartas está ruindo. Para o homem comum, o Bitcoin será a arca de salvação diante da inundação de caos que se aproxima.